E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cardiomiopatias felinas, mais especificamente sobre as armadilhas da classificação contemporânea. Bem, o nosso entendimento sobre cardiomiopatias, ele é relativamente recente e ele ainda está em progresso. Em 1850, na verdade, miocardite crônica era a única causa conhecida de doença do miocárdio. Em 1900, foi introduzida a designação de doença miocárdica primária, ou seja, em 1850 a gente achava que essa doença do miocárdio só vinha por miocardite crônica e depois a gente viu que essa doença vinha por cardiomiopatia primária. Em 1957 foi introduzido pela primeira vez o termo cardiomiopatia, que é o termo que a gente usa hoje. Em 1980, no consenso da Organização Mundial de Saúde, a cardiomiopatia ganhou a designação, ou então a descrição, de doença do músculo cardíaco de etiologia desconhecida. E isso mostra como em 1980, num passado próximo, como estava o nosso conhecimento a respeito da cardiomiopatia. Das cardiomiopatias, melhor dizendo. Em 1995, também num consenso da Organização Mundial de Saúde, se determinou que a designação das cardiopatias era uma doença do miocárdio associada à disfunção cardíaca. Em 1980, se determinava que as cardiopatias se perfaziam de cardiopatia dilatada e cardiopatia hipertrófica. Em 1995, se introduziu mais dois conceitos, o de cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito e de cardiomiopatia restritiva. Por que é importante que a gente conheça essa classificação de 1995 da Organização Mundial de Saúde? Porque é essa classificação que a gente usa na medicina felina. É essa classificação que a gente usa para determinar as cardiomiopatias felinas. O gato, ele é passível de apresentar qualquer uma dessas classificações, inclusive a cardiopatia não classificada, que é aquela que designa os pacientes que apresentam uma forma de cardiopatia que não se enquadra de forma perfeita em nenhuma das classificações usuais, nenhuma das classificações padrão. Agora, mesmo dentro da medicina ou na medicina veterinária, alguns autores já discutiram, já levantaram a questão de que essa classificação proposta em 1995 tem falhas ou tem dificuldades para aplicação cotidiana. Quais são essas dificuldades? Antes da gente chegar nelas, é importante que a gente lembre qual é a base do diagnóstico para cada uma dessas cardiopatias. A cardiopatia hipertrófica tem como base de classificação a presença de hipertrofia ventricular, seja de septo ventricular ou seja de parede livre ventricular. A base da classificação da cardiomiopatia dilatada usa a observação de dilatação de câmara e disfunção sistólica severa. A cardiomiopatia restritiva se caracteriza pelo padrão de enchimento ventricular restritivo. E a cardiomiopatia ritmogênica se classifica pela infiltração fibra adiposa no ventrículo direito com arritmia como consequência. Agora, qual é o problema principal que mais se relata a respeito dessa classificação de 1995? O primeiro problema é que essa classificação tem designações anatômicas, hipertrófica, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica, e designações funcionais, restritiva, do termo cardiopatia restritiva. Ou seja, a gente tem uma designação que reflete a característica anatômica e morfológica e outra que reflete a designação funcional. A questão é que no dia a dia essas classificações, essas designações podem se sobrepor. A gente pode ter um paciente com cardiopatia hipertrófica e um padrão restritivo de enchimento, da mesma forma que a gente pode ter um paciente com cardiopatia dilatada e padrão restritivo de enchimento. Então, essa sobreposição de designações traz um problema para a classificação cotidiana. Um outro ponto importante, ou um outro problema frequente nessa classificação, é que algumas doenças não apresentam expressão uniformemente estática. Ou seja, uma hipertrófica não é ao longo de todo o seu curso do mesmo jeito, ou não é obrigatoriamente ao longo do seu curso do mesmo jeito. Assim como a cardiopatia dilatada não é ao longo do seu curso do mesmo jeito, se apresenta fenotipicamente da mesma forma. Então, só dando um exemplo, em pacientes com cardiopatia hipertrófica, usualmente ela se apresenta no estado dilatado, ou melhor, não dilatado e hiperdinâmico. Em um estágio avançado da doença, a mesma cardiopatia hipertrófica, ou seja, esse paciente com a mesma cardiopatia hipertrófica, pode se apresentar no estado dilatado e com disfunção sistólica. Essa modalidade de classificação, ela existe. Então, essa expressão não estática não é levada em consideração pela classificação usual. Então, isso a gente precisa levar em consideração quando estiver classificando um paciente na rotina.
Outro ponto importante que também não é contemplado pela avaliação usual é o caráter de envolvimento pontual de doença, seja por questões isquêmicas, seja por questões infiltrativas. A gente pode ter alterações morfológicas e funcionais focais ou isoladas. E isso faz com que a caracterização não se adeque às caracterizações usuais ou tradicionais. E o paciente acaba erroneamente sendo classificado como portador de uma cardiopatia não dilatada. Então, isso é um problema para a classificação usual. Qual foi a solução proposta pela medicina? A medicina propôs uma classificação chamada de MOODS. Essa classificação leva em consideração não só as características morfológicas e funcionais, mas também todo o quadro clínico do paciente. Essa classificação traz o acrônimo MOODS, que se refere à morfologia e funcionalidade da câmara, ou seja, o aspecto morfofuncional, o envolvimento de órgãos específicos, a questão genética ou familiar, a questão etiológica da doença e o estágio funcional da cardiomiopatia. E essa classificação permite a correção de alguns fatores que a gente não tinha na classificação de 1995, ou seja, aqui a gente pode ter a sobreposição ou a adição de fatores. Eu posso ter um caráter funcional junto com um caráter morfológico na mesma classificação. Essa classificação me permite fazer isso, ou seja, uma classificação morfológica funcional de hipertrófica e restritiva ao mesmo tempo, porque isso existe na prática. Outra questão é em relação ao envolvimento dos órgãos. Isso me mostra se o coração é sozinho acometido ou se eu tenho uma doença que envolve coração, rim, fígado, por exemplo. Tá? Em relação à genética, isso mostra o quanto essa doença se propaga dentro de uma mesma família e qual é a etiologia específica dessa doença. Se é uma doença tóxica, se é uma doença genética, qual o gene, na verdade, se é uma doença nutricional e qual o estágio específico da doença. Se é uma doença estágio 1, 2, 3 ou 4 ou A, B, C ou D. Existe um site onde a gente consegue simular a classificação dessas doenças. E isso facilita o nosso entendimento e essa classificação pelo site, ela é objetiva. Na verdade, o site te dá a possibilidade de escolher qual classificação você quer fazer. Ou seja, isso te dá a opção de ver quais são as possibilidades e facilita o seu preenchimento. Agora, essa solução foi vista e foi adotada pela medicina. Qual a solução que a gente adotou? Oficialmente ainda nenhuma. Essa classificação não foi proposta para a medicina veterinária, também não foi testada e não foi validada para a medicina veterinária. O que a gente tem que lançar mão hoje é dar atenção no momento do diagnóstico. A gente precisa levar em consideração essas questões que eu acabei de falar, a gente precisa levar em consideração essas deficiências da classificação de 1995 e a gente precisa ser mais atento a todo o histórico geral do paciente e, se possível, o acompanhamento seriado desse paciente com uma cardiopatia primária. Ok? Lembrem-se disso quando forem dar diagnóstico de cardiopatias felinas especificamente. Ok? Bem, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.